Você está pronto para prestar o Enem? Para casar? Para ser pai, mãe? Para liderar uma empresa? Para pastorear uma igreja? Ao final do livro 4 das Crônicas de Nárnia, Aslan faz uma pergunta semelhante ao jovem Caspian, príncipe à época. Você se sente bastante forte para reinar em Nárnia? Ao que Caspian respondeu: bem, não sei, não passo de um garoto. Muito bem, disse Aslan e depois continuou: se dissesse que tinha certeza, seria prova de que não estava apto a reinar. Por isso, abaixo de mim e do grande rei, será rei de Nárnia, senhor de Cair Paravel e imperador das ilhas solitárias. Aos próprios olhos, e talvez aos olhos de várias outras pessoas, Caspian não se via como pronto para reinar em Nárnia. O jovem Davi teve de viver algo parecido, irmãos. Para os soldados e até mesmo para o rei de Israel, Davi não tinha a aparência de um campeão. Mesmo assim, por Deus e pelo povo dele, Davi foi o único a se arriscar para enfrentar o gigante Golias. O mesmo Deus espera de nós, quer sejamos fortes ou não aos olhos dos homens, como cristãos que somos. Nós também temos de enfrentar os mais diversos desafios no mundo. Como fazê-lo? Esta é a questão que vamos considerar enquanto acompanhamos Davi nesta luta épica, a qual se transformou em um clássico da literatura mundial. Vamos ler os 19 primeiros versos do texto. Eles, por assim dizer, montam o cenário desta batalha. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. O texto inspirado nos diz: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. E acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7,2 quilos. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu,
Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se, de manhã e de tarde, e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Vamos orar, irmãos? Senhor, eis sua palavra. De acordo com o que escreveu o autor aos Hebreus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes, podendo nos penetrar até o íntimo do nosso ser. Espírito Santo de Deus, tome-a em tuas mãos nesta manhã e use-a para abençoar, edificar, encorajar e exortar as nossas vidas. Nós dependemos de Ti, Senhor, e queremos ser atingidos por Tua palavra neste culto. Em nome de Jesus nós oramos mais uma vez. Amém. Depois de posicionar os 2 exércitos, irmãos, o autor sagrado nos coloca diante dos 2 oponentes. Golias, como acontece quase sempre no mundo, tem a prioridade. Ele é apresentado primeiro. A altura e as armas do campeão filisteu causam um impacto imediato. Saul e todos os israelitas, como acabamos de ler, ficaram atônitos e apavorados com a apresentação do gigante. Davi, como já sabemos, a esta altura, não impressionava muita gente. Era apenas o caçula de Jessé. E nem sequer tinha idade para servir no exército de Israel. Por isso, como lemos também, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as poucas ovelhas de seu pai. Mas é ele, irmãos, contra todas as probabilidades dos homens. O jovem pastor é o único que se apresenta para desafiar Golias. Por que ele o faz? Ou o que estava por trás daquela batalha? A resposta é simples: o desafio de Golias. O verbo desafiar foi primeiro usado pelo próprio gigante, que disse estar no vale para desafiar os exércitos de Israel. Depois o mesmo verbo surge na boca dos soldados de Israel. E por fim, Davi o emprega por 3 vezes, nos explicando a razão por trás da batalha. De acordo com ele, a luta se justifica porque Golias desafiou o Deus dos exércitos de Israel. Eis porque Davi se apresenta para enfrentar o gigante. Ele arrisca a própria vida e vai ao campo de batalha pela honra do nome de Deus.
séculos depois, irmãos, e em contextos bem diferentes, os cristãos ainda vivem muitos desafios. E eles precisam enfrentá-los, nós precisamos encará-los, à semelhança de Davi, pela honra do nome do nosso Deus. A pergunta é: como vamos fazê-lo? Como Davi, cristãos enfrentam os desafios do mundo, em primeiro lugar, pelos olhos da fé. De acordo com o verso 20, parte final, irmãos, e eu quero chamá-los ao texto outra vez. Davi chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Como qualquer adolescente curioso, e em obediência a seu pai, diz o verso 22, Davi deixou os suprimentos e correu para a batalha, ou para a linha de batalha, para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, verso 23, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu agora. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Golias tem dominado a cena por 40 dias, irmãos. Manhã e tarde é o que ele faz, se apresenta para desafiar os exércitos do Deus vivo. Os israelitas, por causa dele, estavam apavorados, tomados de medo. E nós precisamos perguntar: onde estava o rei dos israelitas? O homem mais alto dentre todos, que chamou a atenção daqueles que votaram nele. Bem, sem o Espírito de Deus, Saul já não tinha mais coragem ou ousadia para enfrentar um gigante. O que ele tinha era uma proposta, e ela surge na voz dos soldados de Israel, verso 25, parte B. De acordo com eles, o rei dará grandes riquezas a quem vencer o gigante. Também lhe dará sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Parece uma boa proposta. Ninguém, porém, a aceita, irmãos. Os soldados de Israel pensavam: soldado morto não se casa. Soldado morto não fica rico. Era a lógica que dominava a mente deles. Rei e súditos estavam tomados de pavor diante da aparência de Golias. É quando Davi fala, pela primeira vez na Bíblia. Estas são suas primeiras palavras registradas. E elas estão cheias de teologia corajosa e prática. Verso de número 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Percebam, para Saul, a luta era meramente entre Israel e Golias. Para Davi, não. A batalha envolvia o povo de Deus.
Mas este contava de maneira especial com a presença do Deus vivo. Todos estavam perguntando: quem é o louco de Israel que vai enfrentar Golias? Davi faz uma pergunta diferente, irmãos. Quem é este louco filisteu que se levanta para enfrentar os exércitos do Deus vivo de Israel? Alguns devem ter ficado surpresos com a mini pregação de Davi. Não foi o caso de Eliabe, irmãos. Verso 28, o texto registra: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Eliabe, nas palavras de um comentarista, é apenas um reflexo. No capítulo 16, na ocasião da unção de Davi, ele refletia Saul. Levou Samuel a pensar em alguém como Saul. Aqui no vale de Elá, ele reflete o gigante filisteu, que, como ele acabou de fazer, também vai desprezar Davi pela aparência que tinha. Ao ouvir o irmão mais velho, Davi simplesmente perguntou no verso 29, o que fiz agora, meu irmão? Será que não posso nem mesmo conversar? E depois o texto continua, irmãos. Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa. Em vez de perder tempo como reflexo de Golias, ele se ocupa em conhecer, em saber acerca do verdadeiro gigante que desafiava os exércitos do Deus vivo. Não é o que temos de fazer em algumas ocasiões. Não foi o que Neemias fez, muitos anos depois de Davi, quando difamado por Sambalate e Tobias. Dizem entre as nações, palavras de Sambalate e Tobias, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que você está na iminência de se tornar o rei deles. Qual foi a resposta de Neemias, irmãos? Para os inimigos ele disse: estou realizando uma grande obra e não posso parar. E diante de Deus ele simplesmente orou: Senhor, fortalece as minhas mãos e lembra-te do que fizeram Sambalate e Tobias. Davi fez o mesmo aqui, irmãos. Ele ouviu o desprezo de Eliabe, mas não parou. Como diz o ditado, o jovem pastor deu de ombros e seguiu a vida. É o que precisamos fazer às vezes. Algumas conversas, alguns debates, algumas discussões não valem a pena. Só nos roubam tempo. E só nos desviam dos verdadeiros e grandes desafios que precisamos enfrentar. Sendo assim, deixe que falem, mas não se deixe parar. Muitas pessoas, como Eliabe, só conseguem ver a vida pelos óculos da aparência. Mas nós já aprendemos semana passada. Deus vê o coração. Ele conhecia o de Davi. Ele conhece o meu.
e certamente conhece o seu também. Em vez de perder tempo, meu irmão, esteja pronto. Pode ser hoje. Como assim, Renan? Ao se levantar naquela madrugada, irmãos, Davi não fazia ideia do que estava para enfrentar. Como ele, nós também não sabemos quais desafios nos esperam amanhã. Quais oportunidades teremos de prestar um serviço à grande causa do Senhor? Então, como começamos os nossos dias, irmãos? De joelhos, em oração e com santa expectativa. Senhor, talvez este seja o dia mais importante da minha vida. Por isso, não se afaste de mim. Prepare-me para tudo aquilo que o Senhor preparou para mim. Faz sentido, irmãos? Depois de orar, viva a teologia na qual diz acreditar. Golias era o teste do mundo para Israel. Parafraseando o gigante, ele estava dizendo para os israelitas: eu sou um filisteu incircunciso. Vocês são o povo da aliança. Dizem ter relacionamento pactual com o Deus único e verdadeiro, mas aqui estou eu. E ninguém aparece para me enfrentar. Realmente vocês não acreditam em Deus tanto quanto dizem acreditar. Este é o tipo de teste que o mundo tem prazer de fazer com os cristãos. Geralmente, irmãos, com a mesma zombaria. Sabemos o que vocês pregam aos domingos. Mas vejamos agora como ficarão de pé perante as tentações. Ouvimos as canções de vocês aos domingos. Quero ver o que vocês cantarão diante de um diagnóstico médico assustador. Por trás de Golias estava o mesmo diabo que ainda faz guerra espiritual contra a igreja, irmãos. A pergunta é sempre a mesma: vocês realmente confiam? Vocês realmente acreditam em um Deus vivo, amoroso e poderoso? Para responder estas perguntas, nós precisamos de dois verbos: saber e experimentar. Como Davi, irmãos, precisamos saber quem é o Deus a quem adoramos. Sim, os seus atributos estão revelados na criação. No entanto, não é lá que ele se revela de maneira especial, é na Bíblia. É por meio da Sagrada Escritura que Deus se torna pessoal para o cristão. Então, como cristãos podem se preparar para enfrentar os gigantes culturais e espirituais que assolam a igreja? Como jovens podem resistir às tentações gigantescas que ameaçam sua fé? Em outro tempo, mas falando dos mesmos gigantes, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Saltando sobre os detalhes da armadura, perceba algo que é central: fé na palavra de Deus. Era o que Davi tinha.
E é deste tipo de conhecimento que eu e você precisamos. Nós precisamos saber, irmãos, quem é o Deus a quem adoramos. E isso se dá por meio do estudo da palavra. É como vamos resistir aos gigantes que nos desafiam, ou que desafiam nossa fé. Agora, além de saber, nós precisamos experimentar este conhecimento. Por isso nós oramos há pouco por teologia prática. Não pode ser apenas culto, não pode ser apenas um encontro de transmissão de informação. Estamos aqui em um encontro pessoal com o Deus que fala e se revela na palavra. Saul não se tornou ateu de repente, irmãos. Os soldados de Saul ainda tinham uma profissão de fé ortodoxa. Todos eles eram israelitas, cristãos do Antigo Testamento, povo da aliança. Mas nós sabemos, o teste da fé não é de palavras. Ele não se dá em uma sala de escola ou faculdade com ar-condicionado. O teste da fé se dá nos batentes da vida. Eles surgem nas mais diversas complicações que enfrentamos. Em outras palavras, o que tento dizer é o seguinte, irmãos: nossa teologia deve causar impactos profundos na nossa maneira de viver. O cristão que conhece e experimenta o Deus vivo também chora diante de um diagnóstico terrível. Mas ele não se desespera. A esperança dele não está na vida, tampouco na saúde. A esperança dele está em Cristo e na glória eterna do Pai. Um cristão que conhece e experimenta o Deus que se revela aqui também sente medo. Mas não é paralisado por ele. Não se esconde por causa dele. Ele se arrisca, se aventura, crendo que não estará sozinho no campo de batalha. Deus estará conosco, irmãos. Era o que estava na mente e no coração de Davi naquele dia. Eu não estou sozinho, nós não estamos sozinhos. O Deus vivo de Israel está conosco. Não foi esta a promessa de Jesus para seus discípulos? Eis que estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Você crê nisso, meu irmão? Então ande pela fé no Deus vivo da igreja. É assim que enfrentamos os desafios do mundo. Em segundo lugar, eu posso dizer que os cristãos enfrentam estes desafios assistidos pela história, ou por Deus e a história. As palavras de Davi, verso 31, chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. E Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Bem, irmãos, Saul deveria ter ficado super animado. Ao menos alguém se apresentava para enfrentar Golias. Mas não é o que acontece. Como Eliabe antes dele, e como Golias depois, dominado pelas aparências, Saul também despreza Davi. Verso de número 33.
Você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. De fato, irmãos. Golias era mesmo um campeão experiente. Davi era apenas um jovenzinho da igreja. Mas o mundo, para aqueles que foram escolhidos pelo coração, também precisa ser visto pelo coração. A cosmovisão de Davi era radicalmente diferente da de Saul. Saul vivia pelos olhos físicos, pelo que podia ver. Davi vivia pelos olhos da fé. E a sua fé estava amplamente amparada pela história. É o que ele diz ao próprio Saul. Versos 34, 35, 36 e 37. O segundo mini discurso de Davi. Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Para os soldados antes, Davi pregou sobre o Deus vivo. Para o rei de Israel, ele prega sobre o Deus que livra. E seu argumento se vale de dois elementos: memória e lógica. A memória diz: o Senhor me livrou no passado das garras do leão e do urso. A lógica completa: Ele pode fazer o mesmo agora. Como Jonatas, a fé de Davi não é um salto no escuro, irmãos. É um salto na história. Só que neste caso, Davi não se apropria da história do povo de Deus, para a qual Jonatas provavelmente olhava. Davi lança mão da própria história com Deus. Ao ouvir o sermão de Davi, Saul parece convencido. Ao final do verso 37 até diz: vá, e que o Senhor esteja com você. Não devemos nos animar muito, irmãos. Não era fé genuína. Se fosse, como nota um comentarista, o próprio Saul teria ido ao campo de batalha, crendo no Deus que livra seu povo. Não o fez. Ele envia Davi, mas oferece sua armadura. Muito provavelmente por duas razões. A primeira era: eu não quero ficar completamente fora desta batalha. Não quero perder todo o crédito. Você vai, mas com a minha armadura. Quem sabe as pessoas se lembrem de mim, ao menos pela armadura. A segunda e mais provável razão que estava por trás desta oferta: Saul pensava: Davi não pode descer ao campo de batalha munido apenas com fé. É loucura. Ele precisa de armas humanas. Será, irmãos? Alguém já apontou este como o maior teste do capítulo. Davi já disse sim ao gigante Golias, vai enfrentá-lo. Aqui ele precisa dizer não à oferta mundana de Saul. Afinal, em quem ele confia de verdade? Em Deus ou na armadura?
Saul vai se tornar, ou melhor, Davi vai se tornar um Saul em miniatura. Vai se permitir ser visto como o rei de Israel. A resposta de Davi, ao final do verso 39, irmãos, para alívio dos leitores, foi: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. O autor sagrado acrescenta: então tirou tudo aquilo. Verso 40, e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Qual é o significado das benditas pedras de Davi? Podemos dar a elas nomes especiais? Carregam elas um significado especial? Não, irmãos. Davi nem sequer usou todas. Lançou apenas uma. Então, não faz nem muito sentido nomeá-las para não usá-las. O significado mais simples e evidente do texto é o seguinte: Saul confia nas armas dos homens. Davi depende do poder de Deus. De que mais precisamos, irmãos? A verdade, porém, ainda somos tentados pelas armas de Saul. Aos cristãos, os Sauls dos nossos dias dizem que sem poder político a igreja não vai prosperar. Aos pregadores, eles dizem que sem marketing e propaganda a mensagem do evangelho estará sempre limitada. Aos presbíteros e pastores de igrejas locais, os Sauls modernos dizem que sem o entretenimento no culto, as pessoas não vão aparecer para congregar conosco. Eles estão certos. De acordo com seus estudos, a batalha contra os desafios do presente só podem ser vencidas com as armas dos homens. É algo do tipo: Golias tem advogado, nós precisamos de um. Golias tem um partido político, a igreja precisa ter o seu. Por meio de programas e serviços, Golias consegue recrutar milhares de pessoas. A igreja precisa de seus próprios programas e serviços se quer arrebanhar multidões. O que será que Davi diria se estivesse entre nós, irmãos? Eu acho que o jovem pastor continuaria pregando a mesma mensagem. Para os Sauls modernos ele diria: eu não preciso de suas armas, eu tenho Deus. E para os gigantes contemporâneos, ele diria o mesmo que disse para Golias: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Em outras palavras, ele diria, na verdade está dizendo: cristãos, vocês não precisam de partido ou poderes humanos. Por melhores que sejam as leis e os homens, o reino de Deus não avança por meio de legislação e governo. O reino de Deus avança pela pregação do evangelho e no poder do Espírito Santo de Deus. Pare com essa tolice. Para os pregadores, Davi está dizendo: vocês não precisam ser celebridades, não precisam ser os mais conhecidos do Brasil, não devem se render à visibilidade, apenas preguem o evangelho, sejam fiéis e Deus vai chamar todos aqueles que lhe pertencem. Aos presbíteros,
pastores de igrejas locais, Davi também está dizendo: nós não precisamos de armas humanas para atrair pessoas, nós temos Deus. Preguemos a palavra e esperemos os resultados que o próprio Deus quer nos dar. Siga o conselho dele. Dê ouvidos à sua pregação. E tome o exemplo dele para você nesta manhã. Para enfrentar os desafios do presente, faça uso da memória cristã. Preste atenção, não estou falando de se lembrar dos bons tempos da escola. Às vezes nós fazemos isso. Ou dos bons tempos que vivemos naquela época. Não é nostalgia. Eu estou sugerindo que eu e você pensemos, lembremos, tenhamos memórias cristãs. Era o que Davi estava fazendo, irmãos. Mas não faça de qualquer jeito, não só se lembre do passado, se lembre-se de Deus no passado. Davi não disse: eu consegui ontem, logo vou conseguir hoje. Não. Ele disse: Deus me livrou ontem. Ele continua poderoso para me livrar agora. É deste tipo de memória que precisamos. De alguma maneira, precisamos acessar o passado para fazer bom uso dele. Mas quando diante de novos desafios e problemas, costumeiramente esquecemos o passado. Investimos toda a atenção, ou toda a energia, e damos toda a atenção ao Golias de agora, mas Deus nos livrou de tantos outros. Bem, você não nasceu ontem, e se é nascido de novo, você já deve ter alguma história com Deus. Lembre-se de situações semelhantes, ou de algumas que foram muito mais complicadas do que as que você enfrenta hoje. Deus estava lá com você? Ele o abandonou por acaso? Quem lhe deu tantas vitórias? Vitórias com as quais você nem sequer sonhava. Você acha que ele mudou? Que ele se mudou? Que ele foi embora? Irmãos, o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Faça bom uso de sua história com Ele. Era o que Davi estava fazendo. E de certo modo foi o que Paulo pregou aos romanos. Só que com uma diferença na ordem dos fatos. Davi vai do menor animais para o maior, Golias. Paulo, escrevendo aos romanos, vai do maior, Cristo, para o menor, nossas necessidades. Ele nos diz no capítulo 8, verso 32, Deus não poupou seu próprio filho, o maior. Como não nos dará com ele de graça todas as coisas menores? Se Deus fez o mais difícil, meu irmão, enviar o seu próprio filho para assumir o seu lugar na cruz, ele também fará o mais fácil. Ele vai levá-lo até o último dia da jornada cristã. Volte-se para a sua história com Deus. E mais do que isso, volte-se para a história da redenção. É como vamos vencer, irmãos, por meio da fé e assistidos pela história. Agora, para terminar, cristãos devem enfrentar os desafios do mundo para a glória de Deus. Se seu marido está cochilando, acorde-o agora, por favor. Estamos nos aproximando do fim. Depois de 40 versos, irmãos,
finalmente chegamos à bendita batalha. Só que eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. O autor sagrado não deu muito texto, muito espaço literário para ela. Ela ocupa míseros 2 versos. O que domina esta sessão, outra vez, é a pregação de Davi. Antes dela, porém, somos obrigados a ouvir o gigante filisteu. Verso 42, o autor sagrado registra: ele olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. Já estamos acostumados. Todos os personagens importantes deste texto fazem o mesmo com Davi. Crentes e não crentes, tomados pela mesma visão de mundo, aparências. Depois disso, verso 43, o gigante disse a Davi: por acaso sou eu um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: venha aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Essa é a pregação arrogante de Golias. Eu sou forte e você é fraco. Eu sou experiente e você é jovem. Eu vou acabar com você no primeiro round. Mas Davi também prega, irmãos. Ao abrir a boca pela 3ª vez, o jovem pastor de Belém diz o seguinte àquele gigante experiente, versos 45, 46 e 47. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Eu quero fazer 3 destaques, comentários breves sobre este terceiro discurso de Davi. Primeiro, por que, irmãos, Davi vai enfrentar Golias? As palavras dele: você desafiou o Deus dos exércitos de Israel. Davi está na batalha pela honra do nome de Deus. Ninguém vai tripudiar o nome do Senhor diante de Davi. Em segundo lugar, qual é o objetivo de Davi nesta luta? Por que que ele entra? Por que se arrisca? Quer gravar seu nome na história? Quer entrar para o livro de história mundial? Quer se tornar famoso, conhecido, poderoso, grande? Não. Nós o ouvimos. Toda terra saberá que há um Deus vivo em Israel. Com que arma ele vai, irmãos? Golias vem contra ele com as armas do mundo. Ele vai contra Golias em nome do Senhor dos Exércitos, pois ele sabe, todo Israel deveria saber, do Senhor é nossa batalha. Ele não precisa de espada, de lança ou de dardos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Versos 48, 49 e 50. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo.
E tirando uma pedra de seu alforje, uma só, irmãos, arremessou-a com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu. Note este verso. É o comentário, digamos que conclusivo do autor sobre a batalha. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. O efeito daquela vitória, irmãos, foi duplo e imediato. Verso 51, parte B. O texto diz: quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Uns fugiram, aqueles que estavam se vangloriando de seu gigante. Os outros que estavam acovardados, escondidos, se levantaram e persegui-los. Curiosamente, no entanto, Davi não os acompanha. Os soldados vão, perseguem os filisteus. Mas como encontramos no verso 54, Davi simplesmente pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Parece uma simples informação, do tipo, ele foi para casa. Não é, irmãos. Davi não foi para casa, foi para uma tenda no acampamento. E Jerusalém, àquela época, não era a cidade de Davi. Ele vai conquistá-la muitos anos depois. Esta não é a Jerusalém que nós conhecemos. Ela ainda estava sob o poder dos jebuseus. Então, por que Davi passou por Jerusalém segurando a cabeça de Golias? Um comentarista diz: ele estava pregando uma última vez. Jerusalém, se prepare. Deus nos deu a cabeça de Golias. Em breve Ele também nos dará, como prometeu, a cidade de Jerusalém. Davi não apenas se apropriava do passado para enfrentar o presente, vejam isso. Ele também usava o presente para olhar para o futuro. É a isso que John Piper chama de graça futura. Como podemos descansar em relação ao futuro? Como você pode se proteger do medo do futuro? Como não ser assaltado por aquela ansiedade que fita os nossos olhos só no amanhã? Teremos ou não Jerusalém? Estaremos vivos ou mortos amanhã? Venceremos ou não as crises? Meu irmão, faça uso da graça futura. Empurre a graça de hoje para amanhã. Creia que Deus será suficiente amanhã, tanto quanto Ele é agora. De novo, Ele não vai mudar. Não vai se mudar. Ele esteve com você ontem, está com você agora e estará com você amanhã. Haverá graça de Deus para nós. Ah, Renan, mas nem sempre nós conseguimos. Eu sei, irmãos. Eis o que somos, pecadores. Pecar, você não gosta disso, mas é a mais pura verdade. É o que fazemos de melhor. Como pecadores, nós facilmente cedemos ao medo. Vez após vez somos tomados pela ansiedade. É por isso que precisamos tanto de textos assim.
Embora tenhamos de seguir o exemplo de Davi, em alguma medida, de novo você não gosta disso, mas é a pura verdade. Nós somos muito mais parecidos com os soldados e com o rei de Israel neste texto. Com pequenos e passageiros desafios nós nos escondemos. Nos desesperamos. Queremos sumir da vida. Desaparecer. Temos medo. E somos tomados por uma convicção pecaminosa de que contra este gigante nada podemos fazer. Se isto é verdade na vida, irmãos, o que diremos do juízo de Deus? Quem poderia suportar a santa e gigantesca mão do Senhor? Você poderia se apresentar diante dele apenas com as suas obras? Eu poderia me colocar diante dele somente com a minha religião fraca e cheio de pecados que me condenam? É por isso que tantos têm medo de Deus e é por isso que no passado nós fugíamos dele. Se este ainda é o seu caso, você pode parar de fazê-lo nesta manhã. Você pode sair da caverna da condenação mesmo. Por quê? Porque nós também temos um rei ungido que saiu para vencer as nossas maiores batalhas. Como Davi, Jesus era fraco aos olhos dos homens, não era político, não tinha exército, não estava armado com as bombas deste mundo. Mas para a surpresa dos poderosos e a alegria eterna dos pecadores, na cruz, e sem espada na mão, ele venceu a condenação, a morte e o próprio diabo que nos amedrontava. Por meio de sua morte e de sua ressurreição ao terceiro dia, hoje nós podemos sair da caverna da condenação. Você não precisa mais viver sob o peso da culpa que o assusta quanto à eternidade. Cristo venceu os mais terríveis gigantes que nos amedrontavam. Louvado seja o nome dele. Você pode sair, você pode viver, você pode recomeçar, você pode andar, você pode arriscar, você pode fazer tudo para a glória de Deus agora. A propósito, esta é a única resposta apropriada para aquele que foi salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus. A única vida que existe depois dele, ou depois deste encontro salvador com ele, é a vida que visa a glória de Deus. Foi o que levou Davi ao combate, irmãos. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. É por isso que você vai trabalhar amanhã. É por isso, jovem, que anda pensando em constituir família. É por isso que você luta em tudo, para apontar, promover, de alguma maneira revelar a glória de Deus. Cristãos como Davi não têm nenhum problema de ser coadjuvantes. Eles não estão na vida pensando em tornar seus nomes conhecidos. Não trabalham somente para construir seus próprios reinos. O que mais importa para eles é o avanço do reino de Deus. O que mais enche seus corações é tornar o nome de Cristo conhecido e desejado entre as nações. Pais cristãos precisam ser bons pais, irmãos. Não porque almejam reputação social, mas porque fazendo, eles vão apontar para o maravilhoso Pai Celestial que tem. Maridos precisam amar suas esposas.
não necessariamente apenas para receber algo em troca. Precisam fazê-lo para ilustrar o amor sacrificial de Cristo por sua noiva. Profissionais cristãos, jovens cristãos, não trabalham apenas pensando no que podem ter para si ou para a família. Eles o fazem, irmãos, da melhor maneira que podem, pensando em apontar para o poder, sabedoria e conhecimento de Deus. Que toda a terra saiba que há Deus em sua família, meu amigo. Que os nossos amigos de trabalho saibam que há Deus em nossas casas. Que os nossos irmãos em Cristo saibam que há Deus entre nós aqui neste lugar. Viver para a glória dele é diferente. E viver para a glória dele faz a diferença na vida das pessoas com quem trabalhamos, moramos, congregamos. Além de fitar a glória de Deus entre as nações, Davi conhecia a época em que vivia. Ele não era alienado, irmãos. Como Samuel, ele sabia da condição espiritual de sua igreja. Os israelitas haviam pecado, desconfiaram de Deus e escolheram um rei humano. Estão colhendo agora o que plantaram. O ídolo deles, Saul, quebrou, desmoronou. E com ele todos se quebraram, fugiram, se esconderam. É a igreja de Deus em frangalhos. É a igreja de Deus padecendo, sem homens e mulheres de fé. Então surge Davi, um menino sem aparência de campeão, sem espada na mão. Ele vai ao campo de batalha, com uma pedra derruba o gigante. E o que acontece, irmãos? A igreja se levanta. Os soldados que estavam escondidos apareceram. Os outros que fugiram voltaram. Todos eles inspirados pela pregação de Davi, que dizia: do Senhor é a batalha, tomaram suas posições outra vez e partiram para cima dos filisteus. Um único jovem. Pode promover a piedade de uma igreja inteira. Um pai, uma mãe, que vive para a glória de Deus e com fé nele, pode despertar toda a sua casa para o serviço do Senhor. O que você faz, a maneira como dar glórias a Deus, trará impacto às pessoas com quem você vive e congrega, irmãos. Mas obviamente há riscos. E sinceramente, nem todos vão nos aplaudir. Nem todos vão concordar conosco. Nem mesmo do povo de Deus. Eu quero concluir, ou me aproximar da conclusão com isso, para não passar por mentiroso, né? Eu vou concluir a divisão e depois eu tenho a conclusão. Saul não foi ao campo de batalha, ou pelo menos não desceu a montanha. De longe, no verso de número 55, ele perguntou ao comandante de seu exército, Abner, quem é o pai daquele rapaz? Quando Davi chegou, verso 58, o rei lhe perguntou diretamente, de quem você é filho, meu jovem? É claro que Saul conhecia a esta altura, irmãos. Ouvimos na última semana, Davi tocava a harpa para espantar as perturbações da cabeça do rei.
A preocupação do rei, no entanto, tem a ver com a família de Davi, não é mais só com Davi. Ele havia feito promessas: eu vou dar minha filha em casamento àquele que derrubar Golias. Saul estava preocupado com este movimento social, com quem eu estou juntando famílias. Ele tem alguma linhagem especial. Ele traz consigo algum respeito, reputação. Ele tem riquezas. Ou será que é apenas um jovenzinho de Israel? Mais do que isso, irmãos. Como nós vamos estudar próximo ano agora com o capítulo 18, aquela vitória perturbou o rei de Israel. Porque o músico desconhecido de Belém, de um dia para outro, se tornou música na boca dos israelitas. As pessoas diziam: Saul matou milhares, Davi 10 milhares. De uma forma ou de outra, Saul não parece ter gostado do que viu. Ele nem sequer agradece, não parabeniza, não arma um banquete como deveria ser. Não há festa, não há afeto, não há carinho, é simplesmente: de quem é? De quem você é filho, meu jovem? Eis o mundo em que vivemos, irmãos. Vencemos algumas batalhas, batemos algumas metas, conseguimos algumas coisas e pensamos: seremos notados, vão nos parabenizar, ganharemos a promoção. Ninguém vê, ninguém nota, ninguém parabeniza. Isso se dá em casa, no seu trabalho doméstico. E isso se dá na maior empresa da nossa cidade. Nem sempre as pessoas vão reconhecer o que fazemos. Você tem duas opções: se entristecer somente com a falta de reconhecimento dos homens, ou se alegrar com a aprovação de Deus por causa de Cristo Jesus. Nem deveríamos mesmo ser notados, irmãos. Somos tão pecadores que nos tornamos inimigos dele. Deveríamos ser condenados a uma eternidade distante e de sofrimento. Nossas obras estão misturadas com pecado. As nossas falas estão misturadas com pecado. Não há nenhum justo, diz Paulo aos Romanos, citando A.T. Não há ninguém que de fato mereça reconhecimento e aplauso de Deus. Pasmem vocês, Ele nos aplaude, Ele nos reconhece, Ele nos chama pelo nome. E quando você chegar à glória, o Filho dele estará de pé para recebê-lo. O Evangelho nos basta, irmãos. Por causa de Cristo Jesus, Deus sabe, conhece, chama os nossos nomes, está bom. Caspian, agora é conclusão. Você se sente bastante forte para reinar em Nárnia? Foi a pergunta de Aslan com a qual eu abri este sermão. Enquanto os dois conversavam, Rip-Chip, um corajoso e leal rato, chegou.
E ele estava bastante ferido e havia perdido a cauda na batalha. Por isso ele disse a Aslan: estou perplexo, absolutamente fora de mim. Peço perdão por me apresentar de maneira tão imprópria diante do meu rei. Pelo contrário, respondeu Aslan, até que lhe fica muito bem este novo visual. Mas, Senhor, replicou o rato, é verdade que sem ela posso comer, dormir e dar a vida pelo meu rei. Mas a cauda sempre foi a honra e a glória de um rato. Aslan completou: você se preocupa demais com a sua honra. Naquele momento, algo impressionante aconteceu, irmãos. Todos os demais ratos empunharam as suas espadas e esticaram as suas caudas. O que fez Aslan perguntar: o que vocês estão fazendo? Um deles respondeu: com licença de vossa majestade, estamos todos prontos a cortar a cauda se o nosso chefe vai ficar sem a dele. Não queremos ostentar uma honra que é negada ao grande rato. Aslan rugiu bem alto e declarou: vocês venceram. Não por sua dignidade, Rip-Chip, mas pelo amor que o liga a seu povo. E mais ainda, pela bondade que o seu povo mostrou comigo há muitos anos, quando roeu as cordas que me prendiam à mesa de pedra. Você terá a sua cauda de novo. Aquela cena era por demais instrutiva para o jovem rei que precisava reinar e não se sentia pronto. Como se lidera em Nárnia? Como se lidera uma família? Como se lidera uma igreja? Aslan nos diz aqui: amor pelo povo e amor pelo rei verdadeiro. O êxito na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, passa inevitavelmente por isso. Amor por Deus, irmãos, e amor pelo povo dele. Assim saiamos para enfrentar as batalhas que o Senhor mesmo nos dará, em nome dele e para a glória dele. Curve a sua cabeça comigo e por alguns instantes ore ao Senhor, silenciosamente, sobre o que você ouviu nesta manhã. Espírito Santo, mais uma vez nós te rogamos, toma a tua palavra e como uma espada atinja-nos no coração nesta manhã. Se o Senhor nos ferir, temos certeza, o Senhor também vai nos curar. Nos dá fé para viver e não apenas para saber. Tu és o Deus vivo, em quem confiamos e em quem nos movemos. Nos dá coragem, ó Deus, para enfrentar os maiores desafios. Há aqueles que podem custar a nossa vida, a nossa estabilidade, a nossa segurança. Não nos permita ver o teu nome sendo tripudiado e nada fazer. E livra-nos do medo, ó Deus. Só a ti devemos temer, disse Jesus.
não aos homens, não aos desafios, não à vida, não à morte. Nós nos dobramos somente perante o Senhor. Nós queremos cantar essa verdade com toda a força, a fim de que o nosso coração nos escute nesta manhã. E se ele estiver perturbado, que ele se acalme. Que ele também confie no nosso Redentor. Queremos cantar, ó Deus, com força, de tal modo que nossos cônjuges, filhos, amigos e colegas também vejam e se acalmem. Não estamos sozinhos. Tu estás conosco. E Tu, Senhor, é a nossa batalha. Oramos em nome de Jesus.